Ok, continuando. Vamos então fazer a instalação do Docker dentro dessa VM. Obviamente a VM não tem nada, igual eu falei para vocês, é uma VM muito crua. Os pacotes eu estou tendo que instalar todos, né? Eu simplesmente, quando eu disponibilizo a minha VM, ela é uma VM pelada, não tem pacote nenhum, eu tenho que fazer toda a instalação que eu quiser. E aqui eu vou fazer a instalação do Docker, utilizando esse comandinho que vocês estão vendo aqui, ó. Sudo yum -y install docker.io. Ok. Então ele vai fazer a instalação do Docker. E para a gente poder habilitar iniciar e habilitar o serviço no startup da máquina, vamos fazer aqui também um sudo systemctl, né? Start Docker e um sudo systemctl enable docker. Pronto. Isso aqui vai deixar o Docker sendo iniciado automaticamente quando a máquina começar. Agora vamos buscar alguns containers Docker dentro do serviço do Docker chamado Docker Hub. O que é o Docker Hub? Ele é um local onde a gente consegue encontrar imagens Docker. E como eu pulei a parte teórica da coisa, e estou explicando ao mesmo tempo agora, um container nada mais é do que uma imagem em execução. Comparando com o Vagrant, você pode comparar o seguinte: o Vagrant ele tem lá várias imagens, ele tem várias máquinas virtuais disponíveis dentro de um repositório dele. Você baixa uma dessas imagens, uma dessas máquinas virtuais, e quando você digita lá, por exemplo, Vagrant App, ele faz o quê? Ele inicia uma máquina virtual. O Docker, o conceito é semelhante, só que é muito mais rápido, porque você não vai estar trabalhando com uma máquina virtual, e sim você vai estar trabalhando com um container. Então o container ele baixa uma imagem, quando a gente vai trabalhando com Docker, a gente baixa uma imagem, e depois que baixou essa imagem, a gente inicia um container. E um container, vocês podem ver que ele vai rodar, no caso aqui que eu estou apresentando para vocês, ele vai estar rodando inclusive dentro de uma máquina virtual, né? Então não vou estar rodando uma máquina virtual dentro de outra, mas sim um container. E aí vocês vão entendendo o conceito do container à medida que eu for mostrando as coisas acontecendo aqui para vocês. Então, por exemplo, quero saber quais são as imagens que tem Fedora disponível lá dentro desse repositório. Você pode ver que tem uma porção aqui, né? Tem muitas máquinas. E eu poderia escolher qualquer uma dessas aqui para poder fazer um pull. O pull ele vai fazer o quê? Vai buscar uma imagem, né? Ou se eu mandar executar uma imagem sem fazer o pull, o comando run, na verdade, ele simplesmente já faz, ele busca essa imagem para mim automaticamente. Bom, voltando aqui eu poderia também buscar uma imagem que já tem um Whitefly instalado para poder executar. Vocês vão ver que também tem um monte de imagens aqui para isso, né? A gente vai aprender a criar a nossa imagem. O RHQ é outra aplicação também que a gente pode utilizar. Então aqui não tem tantas assim, mas a gente vai fazer a utilização de uma delas. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês vamos rodar um Hello World, né? Assim como todo programa, toda demonstração de tecnologia, é interessante a gente ver um Hello World, né? Aqui está o comando mais básico que você poderia fazer com Docker. Então, lá, ó, sudo docker run, né? O nome de uma imagem e um comando que eu quero rodar dentro dessa imagem, certo? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Estou executando. Toda a execução do Docker vai ser através do... Como eu estou rodando como usuário aluno, eu preciso rodar o Docker como root. Então eu vou fazer um docker, sudo docker, né? Em seguida eu quero mandar executar o que? Um container. Um container, ele é o que? Ele é uma execução de uma imagem. Então eu vou pegar todo esse comando aqui, ó, e colar aqui. Pronto. Então ele vai falar assim, ó, não encontrei a imagem Fedora dentro dessa VM. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a imagem lá do repositório, então ele está buscando lá no repositório do Docker, né, chamado Docker Hub, ele tá buscando essa imagem, e depois que ele terminar de fazer o download da imagem, ele vai fazer o quê? Vai subir uma execução dessa imagem, que é chamada de container, e dentro desse container ele vai executar um comando, que no caso aqui é simplesmente um echo, né, que vai apresentar Hello World na tela. Tá. Deixa eu terminar de fazer o download.
E vocês vão ver que isso é muito rápido, né? A primeira execução desse negócio aqui talvez demore um pouco mais porque ele precisa fazer esse download. Mas quando você tem a imagem disponível localmente no cache do Docker dentro da sua máquina, essa máquina pode ser uma máquina virtual, ela pode ser uma máquina real. Vocês estão vendo que eu estou executando isso aqui dentro de uma máquina virtual. Mas o Docker também poderia ser utilizado dentro da máquina real, não importa. O que vai acontecer então? Ele vai subir uma instância dessa imagem, vai montar todo de acordo com o que tem na imagem lá, ele vai nos apresentar um sistema de arquivos dentro dessa imagem, se a gente pedir, e vai executar algum comando. No caso aqui, eu pedi para ele simplesmente fazer o quê? Rodar um echo, né, Hello World, dentro da imagem. Bom, isso aqui é muito sem graça, mas demonstra algumas coisas que aconteceram. Primeiro, ele executou um container. Toda vez que ele executa um container, a gente pode digitar aqui sudo docker ps-a, e aí você vai ver que a cada vez que for executado um container, vai ter uma informação sobre o status desse container aqui. Então foi criado, foi executado um container, né, que foi criado há 29 segundos atrás, e esse container executou esse comando aqui, ó, echo hello world, certo? O status dele é esse daqui, ele saiu sem problema nenhum, executou, não teve problema algum. Se eu mandar executar de novo o comando aqui de cima, que na verdade é o -1, -2, então isso aqui representa o que? O histórico dos comandos. Vou pegar executar o comando novamente, olha o tanto que foi rápida a execução, né? É muito rápido, ele simplesmente manda executar novamente o comando, e eu posso digitar novamente o sudo docker ps-a, que eu vou ter lá a segunda execução do comando. Então a primeira vez eu executei aqui, ó, há 1 minuto atrás, e a segunda há 12 segundos atrás, né? Então você pode ver que a execução do comando em si é muito rápida. E agora eu poderia remover esses dois containers aqui, por exemplo, fazendo isso daqui. Então eu posso vir digitar aqui sudo docker rm, e eu pego os 3 primeiros dígitos que estão aqui para cada um dos containers que foram criados. Então isso aqui é o suficiente se não houver duplicidade de ID de container dentro da lista dele. Então eu mandei remover aqui, e aí acabou, ele vai remover os dois containers. Então, ó, sudo docker ps-a, ele não tem mais nenhum container aqui. Agora, eu poderia mandar executar o container e logo em seguida falar pro Docker, ó, remove o container que a execução dele não me interessa. Eu quero simplesmente mandar executar, terminou a execução, eu não preciso mais de nenhuma informação do container. Para poder fazer isso, eu posso executar esse comando nesse formato aqui, ó. Então, sudo docker, aí eu passo para o docker run, né, --rm, certo? E mando fazer a execução. Então ele vai executar o hello world, e no final ele não vai me deixar nenhum registro da execução desse comando, porque ele simplesmente mata o container, né? Tira o container da lista disponível ali. Agora, eu posso entrar dentro de um container, eu posso verificar o que é um container em si, né? Na verdade, o que eu fiz aqui foi executar um container, mas eu ainda não mostrei o que é um container, né? Então vamos lá, para a gente poder entrar num container, vamos, ao invés de executar o comando echo hello world, vamos executar o bin/bash, /bin/bash, porque isso aqui vai nos apresentar um prompt dentro do container, né? Então lá, ó. Então observa, eu executei o comando run, conforme a gente tinha visto anteriormente, aí eu passei o parâmetro "-i", o "-i" ele vai manter lá a entrada aberta no terminal, e o "-t" vai alocar um terminal para esse comando que eu executar na frente aqui. Então eu estou mandando passar aqui o nome da imagem, que é Fedora, e estou mandando executar o /bin/bash. Com isso ele me abriu aqui um prompt, né? Me abriu um shell. Eu estou dentro do container. E agora, dentro do container,
Alguns detalhes que eu deixei escritos aqui também, se a imagem do container não estiver no cache local, ela vai ser baixada, como a gente viu. E o prompt de comando que está sendo apresentado é na forma root @id. O que é esse ID? É isso aqui, ó. O ID que está aqui é o identificador do container em execução, tá? Então, que equivale também, vocês podem ver, se eu digitar aqui hostname, equivale ao nome da máquina. O Docker, então, ele automaticamente criou um ID para mim e associou o nome da máquina ao hostname, a esse identificador. E agora vamos digitar alguns comandos aqui para ver o que a gente tem aqui dentro. ls-la. Opa! Temos todo um sistema de arquivos montado aqui, ó. Eu posso fazer o que eu quiser dentro desse sistema de arquivos. Inclusive, eu estou como root aqui, eu poderia remover o home, eu poderia remover o /etc, remover o /var. Posso fazer o que eu quiser aqui dentro, que quando eu rodar novamente o container, rodar novamente a imagem, eu vou criar um novo container, e esse novo container vai vir com esse mesmo sistema de arquivos criado da forma como a gente está vendo aqui. Se eu digitar ps-ef, eu vou verificar que o único comando que está sendo executado dentro do container é o bash. Tá? Se eu digitar, por exemplo, env, eu vou verificar quais são as variáveis de ambiente que estão mostradas, que estão presentes aqui, né? Esse comando aqui, na verdade, manda simplesmente mostrar o nome do host, que é esse que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Mas tem outras variáveis de ambiente que estão abertas aqui também, vocês podem observar, né? Tá sendo mostrado aqui. Todo container também tem um IP. Olha lá, ó. Você pode ver que se eu digitar um IPAS aqui, o container também tem um IP associado a ele, 172.17.05. E isso, se eu subir um novo container, o novo container vai ter um outro IP. Tá? Cada um tem o seu próprio IP. Bom, se eu digitar um df-h, você pode ver que está alocado para o espaço em disco desse container 9.8 GB. Ué, mas que engraçado. A VM em si tem 8 GB só, né? E o container tem 9.8 GB. Bom, uma hora vai dar problema. Bom, vamos seguir. Tem o free-m. O free-m. Qual o tamanho da memória que tem alocada para esse container? Essa memória que tem alocada para o container aqui é exatamente a mesma memória que a gente tem na VM. Certo? Na VM eu tinha 1 GB de memória. Para o container, então, eu tenho também 1 GB de memória. Ou seja, o container está pegando toda a memória que está disponível dentro da VM. Se eu executar um novo container, o novo container também vai ter a quantidade de memória que eu tenho disponível na VM, assim por diante. Tá? Eu posso executar quantos processos eu quiser aqui dentro dessa VM, desde que eu não extrapole, dentro do Docker, né, desde que eu não extrapole a quantidade de memória que eu tenho na VM. Então, certo? Que no caso é 1 GB. Bom... eu posso fazer aqui também, ó, criar um arquivo temporário e fazer a instalação de um pacote. Então, vamos criar um arquivo temporário aqui, echo teste, e colocar aqui /tmp/teste, e criar um pacote aqui, instalar um pacote, por exemplo. yum-y install tree. Pronto. Eu estou instalando um pacote aonde? Dentro do container, certo? Então, dentro do container, estou fazendo a instalação de um pacote, que é o tree. Aí eu vou parar esse container, então. Depois que ele fizer a instalação do pacote, eu vou digitar um Ctrl D e ele vai ser parado, né? Vai estar aqui, vai morrer, né? Morrer no sentido de ele vai permanecer, a execução dele vai terminar, só que ele vai permanecer na lista lá de containers do Docker. Então, deixa ele terminar de executar. Terminou a execução aqui. Aí eu vou mostrar um negócio para vocês que eu nem escrevi, mas é bom que esse vídeo é justamente para validar o que eu estou escrevendo. Dou um Ctrl D aqui. E agora se eu digitar assim, ó, sudo docker ps-a, você vai ver, ó, eu tenho o container lá, né, que eu rodei o bash, certo? E eu quero... não, eu escrevi, tá aqui. O que eu queria falar tá aqui, ó. Então eu quero verificar o que tem de diferente. O que eu tenho de diferente do container em relação à imagem a imagem Fedora, né? Então o container ele guarda as diferenças. E toda vez que você cria um container, você está ampliando, você está colocando uma imagem em execução. E quando você coloca uma imagem em execução, está modificando o sistema de arquivos dela, está alterando coisas dentro desse sistema de arquivos, incluindo pacotes, removendo arquivos, alterando arquivos e assim por diante. Então se eu digitar aqui, ó, sudo docker, né, diff, e pego os três primeiros dígitos aqui do identificador do container. Então,
com isso eu tenho aqui, ó, você pode ver o que foi alterado então nessa VM. Olha o tanto de arquivos que foram alterados com aquela simples mudança que eu fiz ali, né? Ele modificou, ó, alterou o Bash History, criou o arquivo tmp/teste que eu tinha pedido para ele criar ali, né? E quando eu fiz a instalação de um pacote, ele também alterou esses arquivos que estão aqui dentro do varlib.yum, varlib.rpm, e também, como eu instalei o tree, ele veio aqui e colocou dentro do srshare doc, né, coisas relacionadas ao comando tree que está dentro do srbin, e assim por diante. Então ele, com isso eu consigo visualizar o que tem de diferente do meu container em relação à imagem. Agora eu vou fazer o seguinte, vou remover o container, tá? Então, quando eu removo o container, sudo docker ps-a para verificar o ID. Os 3 primeiros dígitos dele são esse daqui. Para remover o container, o que eu faço? Sudo docker rm, tá? E o nome, os 3 primeiros dígitos do ID do container, ou o ID inteiro do container, você que sabe. Dou um enter que ele remove. E se eu mando executar novamente, tá aqui, ó, não tem mais nenhum container aqui dentro. Agora eu vou criar um novo container, mas eu vou passar um parâmetro que a gente não tinha visto ainda, que é o parâmetro "-p 4242 4242. O que é isso daqui? Eu vou, dentro desse container que eu vou criar agora, eu vou rodar um serviço que vai ficar escutando na porta 4242 do container. Só que eu quero acessar esse serviço a partir da porta 4242 da VM. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma espécie de túnel, né, entre cada uma das portas que vão ser abertas aqui. Então eu vou fazer um túnel da porta 4242 da VM para a porta 4242 do serviço que vai ser iniciado dentro do container. Tá? Então é isso que esse parâmetro "-p faz. Então vamos executar isso aqui de novo. Olha lá. Então eu vou executar aqui o mesmo. Agora você pode ver que o container mudou. Olha lá, tá vendo? Eu tinha um container com o identificador 4F8, agora eu tenho um container com o identificador 6B9. Pode ser, se eu digitar um IPAS aqui, que o IP também mude, como mudou. Olha lá, ó. Tá vendo? O IP era 075, era 0,5 da última vez, agora é 0,6. Né? Então, cada vez que eu crio um container, esses parâmetros vão mudando. E agora eu vou fazer o seguinte, eu quero criar um container que seja capaz de fazer a construção desse site que a gente está vendo aqui, ó, paulogeroni.github.io. Tá? Só que não fazer esse container rodar esse site localmente, depois eu vou fazer, eu vou criar um novo container, eu vou criar uma imagem do container que eu vou gerar, para poder publicar essa imagem dentro do Docker Hub, que é o equivalente ao GitHub, né, vamos dizer assim. Tá? Então o nosso primeiro passo para poder fazer a criação desse container é fazer a instalação do Ruby 2.1. E para isso eu vou utilizar o RVM, né, e vou seguir esse passo que vocês estão vendo aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer como a minha VM, igual eu falei, ela... não é nem a VM no caso, é a imagem do Fedora que tem, que eu faço o download lá do Docker Hub, ela não tem nenhum comando which aqui, ó. Se eu mandar executar aqui o which, não vai encontrar esse comando. Então a primeira coisa que eu vou fazer é instalar esse comandinho dentro da minha imagem, dentro do container que eu estou executando. Em seguida eu vou mandar fazer também a instalação do RVM. O RVM é o gerenciador do Ruby que faz a instalação de várias versões do Ruby, se eu quiser. Né? Então, deixa ele terminar de executar aqui a instalação do which, e aí eu vou fazer a instalação do RVM. O RVM, para quem não conhece, quem não conhece um pouco de Ruby, é bom saber o que é o RVM. Né? É um Ruby Version Manager, é responsável por fazer a instalação de versões do Ruby dentro de uma máquina. Pode ser Linux, pode ser Mac, pode ser Windows, pode ser o que for. E aqui, vamos dar um Ctrl C aqui, copiar isso aqui para cá. Eu vou instalar agora o RVM. Então,
Eu tive que instalar o witch antes porque esse comando que instala o RVM aqui, ele depende do witch, ok? Então ele fez a instalação do RVM e agora eu vou fazer a instalação do Ruby na versão 2.1. Então para isso eu vou executar esse script aqui, né, lendo o conteúdo lá do rvm.sh e vou mandar fazer a instalação do Ruby 2.1 através do comando rvm install 2.1. Ok. Seguindo em frente, isso aqui vai demorar um pouquinho, porque aqui ele vai verificar que tem um monte de dependências. Para poder fazer a instalação do Ruby, vão ter que ser instaladas várias dependências. E aí ele talvez aí ele tem que fazer o download de vários pacotes, e isso aqui demora um pouquinho mais, né? Eu tive um problema quando eu estava testando isso um pouco mais cedo, que ele ficava travado aqui. Agora, por quê? Não sei. Acho que eu vou dar um Ctrl+C aqui de novo, porque quando eu dei um Ctrl+C, voltou a funcionar. Vamos dar um rvm install 2.1 de novo, e agora vamos ver se ele pega. Então, da primeira vez ele fica travado, mas em seguida ele passa à frente e vai embora. Agora, por que isso está acontecendo? Depois eu tenho que descobrir. Vamos ver se agora vai. Eu acho que é porque a minha rede, no caso, onde eu estava testando lá, estava muito lenta. E aí eu repeti o comando e as coisas funcionaram. Então, observa que ele vai, para instalar o Ruby na versão 2.1, ele precisa instalar um monte de pacotes, né? Precisa instalar o pacote patch, o libyaml devel, o lib FFI, o glibc, o gcc. Então ele tem que instalar uma porrada de pacotes aqui para deixar o Ruby executando, né? Deixar o Ruby funcional. Então, por que eu quero fazer isso daqui? Eu estou criando, então, eu vou criar uma imagem, lembrando, eu vou criar uma imagem a partir desse container aqui, e essa imagem, conforme quando ela estiver disponível, quando ela estiver criada, ela vai estar disponível lá dentro do meu repositório, dentro do Docker, né, que é o Docker Hub, e qualquer um vai poder baixar essa imagem e utilizá-la. Simples, sem precisar fazer esses comandos que eu estou fazendo aqui, tá? Então, isso aqui eu faço uma única vez, eu vou lá e faço a configuração, a criação de uma imagem, contendo tudo que eu preciso para poder rodar o Allstruct. O Allstruct é a ferramenta que gera o site nesse formato que eu estou mostrando para vocês aqui. E depois que eu montar essa imagem e disponibilizar lá dentro do meu Docker Hub, qualquer um pode baixar essa imagem e usar. Simples assim, né? A pessoa não vai precisar fazer todo o passo a passo que eu estou fazendo aqui. Tá? Ela simplesmente vai executar uma imagem, ou seja, vai criar um container, e esse container já vai ter tudo que a pessoa precisa para poder gerar o site utilizando o Allstruct, né? Então vamos testar isso aqui e verificar se funciona. Então, no passo a passo aqui, ó, nós estamos no ponto onde estamos fazendo a instalação do Ruby 2.1. Depois eu vou verificar se realmente foi feita a instalação com Ruby-V. E aí eu vou então instalar as ferramentas que eu utilizo para poder gerar o site, que é o Allstruct e o AskDoctor, certo? Então vamos verificar se essas coisas funcionam direitinho. Então está terminando de fazer aqui a instalação do Ruby. Instalou o Ruby, agora eu vou digitar aqui Ruby-V. Tá a versão 2.13, ótimo. Agora vamos fazer a instalação do Allstruct. O Allstruct é essa ferramenta que eu uso para poder gerar esse site. E o Allstruct é uma ferramenta, é um open source, ele é derivado lá, é inspirado no Jekyll, né? Esse site que eu construí aqui, ele é um site muito simples, eu só uso o Allstruct, o AskDoctor e o Bootstrap 3, tá? Então, vou instalar o Allstruct agora, utilizando o Jane. Só que para poder instalar o Allstruct, ele depende ele tem uma dependência que é chamada Nokogiri. Esse Nokogiri, ele por sua vez depende de duas bibliotecas aqui que precisam ser instaladas no Fedora. São essas duas que estão aqui, ó. Então eu vou fazer a instalação dessas
dessas dependências. Vou dar um yum-y install. E agora eu vou, depois disso, instalar o all-struct. Então vamos lá. Gen install all-struct. Ok. Deixa ele fazer a instalação. Quando ele fizer a instalação do all-struct, ele também vai instalar o AsciiDoctor, porque o AsciiDoctor ele é uma dependência aí do all-struct, tá? Então isso aqui também demora um pouquinho, porque ele vai baixar um monte de gens lá dentro do Ruby, né? E utilizando, obviamente, o Ruby Gems, tá? Então Ruby Gems. E o Ruby Gems ele é um gerenciador, vamos dizer assim, ele é uma espécie de Maven, para quem trabalha com Java, ele é uma espécie de Maven, só que para o Ruby, né? Então ele pega todas as dependências que são necessárias, às vezes não é nem só uma dependência, mas uma aplicação inteira, por exemplo. Você quer baixar uma aplicação, e no caso, essa aplicação é o all-struct. O all-struct tem um monte de dependências, né? Então, quando eu faço gen install all-struct, ele vai buscar também todas as dependências que são necessárias para poder fazer a instalação do all-struct. No caso aqui, vocês estão vendo que eu estou começando a fazer agora o download dessas dependências. Olha lá. Então ele vê aqui, está instalando o tilt, né? O Haml, está instalando o AsciiDoctor, o Nokogiri, e aí vai. Então ele está buscando todas as dependências necessárias para poder fazer a instalação do all-struct. Talvez demore um pouquinho, porque são várias dependências. São várias dependências utilizadas aqui pelo all-struct. Mas depois que essas dependências estiverem instaladas, fica muito fácil, né? Igual eu falei, eu tendo uma imagem já pronta, com tudo que é necessário para rodar o all-struct e o AsciiDoctor, eu simplesmente levanto a imagem e mando fazer a geração do site. Vocês vão ver isso acontecendo aqui daqui a pouco, né? Nós estamos no processo que é o processo de criação da imagem, mas fazer o download de uma imagem existente é aquele comando que eu mostrei para vocês aqui, que é no caso, eu simplesmente mando fazer aqui um docker run, né? Vocês viram fazendo isso. Docker run Fedora. No caso eu vou criar uma imagem lá chamada Paulo Jerônimo /Judicon 2014, né? Então seria sudo docker run -i-t Paulo Jerônimo /Fedora 2014 /bin /bash. Aí ele vai fazer o quê? Vai baixar essa imagem para mim, já com todas essas dependências instaladas dentro dela, e eu vou simplesmente rodar essa dependência sem me preocupar com nada, né? Com nenhuma outra instalação, certo? Isso é extremamente produtivo, é por isso que o Docker tem feito tanto sucesso. O Docker é uma ferramenta que tem feito sucesso no ambiente de desenvolvimento justamente por conta disso, porque você monta a imagem daquilo que você precisa executar e disponibiliza aquela imagem com todas as ferramentas que você precisa executar. Antigamente isso era feito com Vagrant, né? E ainda continua sendo feito com Vagrant. Depois eu vou ampliar esse tutorial e falar um pouco sobre como o Vagrant complementa o Docker, né, em alguns aspectos. Tá? O Vagrant não morreu, mas sobre vários aspectos o Docker ele é muito mais leve, né? Ele não precisa de passar por todo o overhead que existe, que você tem quando você cria uma máquina virtual. Efetivamente, uma máquina virtual, levantar uma máquina virtual é muito mais lento do que levantar um container, tá? E essa é a diferença básica entre o Docker e o Vagrant. No Vagrant você levanta uma VM, no Docker você levanta um container. E você subir um container é questão de segundos, milissegundos. E você subir uma imagem, às vezes pode demorar até um minuto, sei lá, muito mais do que você subir um container, né? Então é isso que é nesse aspecto que a gente pode comparar o Vagrant com o Docker. Mas uma coisa complementa a outra, e depois eu vou falar sobre isso também. Tá? Por exemplo, eu poderia estar utilizando o Vagrant para poder fazer a criação dessa minha máquina virtual, que
por sua vez, vai estar executando o Docker. Tá? Então, uma coisa não anula a outra, uma coisa complementa a outra. Tá bom? Seguindo aqui, olha lá, tanto de dependências que o AllStruct tem. Né? Ele está baixando todas as dependências aqui. E depois que ele baixar essas dependências, o nosso procedimento vai ser baixar a versão mais atual desse site aqui, com o objetivo da gente fazer a sua construção. E para poder baixar essa versão mais atual, a gente vai utilizar o Git, porque o site está disponível dentro do GitHub. Então eu vou utilizar o Git para poder fazer o download, né, um clone, na verdade, desse repositório que está publicado aqui. Ó. Então tem um repositório desse projeto que a gente está vendo aqui, rodando via AllStruct, né, no GitHub Pages. Ele é esse repositório aqui. Então eu preciso fazer o download desse repositório e utilizá-lo. Então, para poder fazer isso, eu preciso do Git. Tá? Então deixa ele terminar de fazer a instalação aqui. Ele está no ponto agora de fazer a instalação da documentação das dependências utilizadas pelo AllStruct. E depois disso a gente vai fazer a instalação do Git. E aí nós vamos criar um usuário chamado Judicon. Nesse container que nós estamos trabalhando. Tá? Criado o usuário nesse container, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um clone do meu repositório, lá dentro do Judicon. Vou entrar dentro do repositório e aí eu vou rodar vou criar aqui então um genset específico para esse meu repositório, né, que vai chamar Judicon 2014 Brasil. Vou mandar ele fazer a instalação vou rodar o bundle install aqui, com isso ele vai rodar, vai executar vai baixar todas as dependências que o projeto precisa para rodar junto com o AllStruct, e o rake é equivalente ao make, equivalente também ao maven, vamos dizer assim. No caso desse projeto, ele vai fazer a geração do projeto e disponibilizar a execução dele para mim. Tá? Então tudo isso no Ruby eu acho muito prático esse tipo de coisa lá. Então, agora eu vou fazer aqui a instalação do Git. Então eu vou vir aqui, yum-y install Git. Muito bem. Depois de instalado o Git, eu vou criar um usuário chamado Judicon. Então, aqui agora com esses comandinhos aqui. Vou criar um usuário chamado Judicon. Dentro desse usuário Judicon eu vou fazer o quê? Vou me logar com ele, né? Então su-judicon. Ok? Vou fazer um clone do meu repositório. Fazer um clone aqui do repositório. Vou mudar para dentro do repositório, né? Muda aqui para dentro do repositório. E vou utilizar a versão 2.1 que eu acabei de instalar do Ruby para poder criar um genset específico para esse repositório. Então tá aqui. E agora eu vou fazer o bundle install para que ele possa pegar as dependências necessárias, né, as gemas necessárias para poder executar o meu projeto específico e não o AllStruct, mas o meu projeto, além de depender do AllStruct, depende de outras coisas, por exemplo, o rake, que ele está fazendo a instalação, olha lá, o ASCII Doctor 151, ele vai utilizar, vai colocar todos esses genes aí dentro de um genset específico, que é o Judicon 2014 Brasil. E aí, depois que ele fizer a instalação de todos esses genes dentro do meu genset, a gente vai poder simplesmente chamar o rake e testar se a geração do site foi feita de acordo com o que a gente queria. Né? Com isso a gente vai acessar aqui, ó, quando ele terminar de fazer essa instalação, né, o bundle install, a gente vai executar o rake e aí a gente vai acessar essa URL aqui, ó, que é a URL da VM, né, VM Fedora, na porta 4242, tá? Com isso eu vou estar rodando o site localmente. Localmente que eu falo dentro da VM. Mas lembrando,
Dentro da VM tem o quê? Tem um container. Então, dentro da VM está sendo executado um container Docker, certo? E o container, o que o container faz? Ele simplesmente executa uma aplicação ou um conjunto de aplicações, tá? É por isso que um container ele é muito mais rápido do que uma VM. Uma VM, quando você sobe uma VM, você está, na verdade, subindo todo um stack ali de sistema operacional, né, rede e tudo mais. O Docker, ele vai rodar, ele descompacta ali rapidamente um sistema de arquivos novo para o container, e dentro desse sistema de arquivos ele rapidamente monta também um IP para esse container, ajusta variáveis de ambiente dentro desse container, e depois disso ele faz o quê? A execução da aplicação que você pediu para ele executar, né? E isso é extremamente rápido, muito rápido, em comparação a você trabalhar com uma VM em si, tá? Então, olha lá, está terminando de fazer aqui. Esse procedimento que vocês estão vendo demorado aqui, né, é porque ele está fazendo download e está fazendo instalação. E tudo isso vai acabar quando eu tiver a minha imagem pronta, né? Quando eu tiver a imagem configurada, pronta para execução, para poder gerar um container, que é a execução de uma imagem, vocês vão ver que eu rodar o site é a coisa mais rápida do mundo. É muito simples, é muito ágil, é muito rápido, né? Então deixa eu terminar de fazer a instalação aqui das dependências, e aí vocês vão ver que a gente vai simplesmente rodar o rake, que é o passo que vai ficar faltando, e ele vai gerar o site utilizando o all-struct. Depois que ele gerar esse site, a gente simplesmente vai acessar aqui, ó, VM Fedora 4242. Por que isso daqui vai funcionar? Porque lá em cima eu especifiquei que ele vai fazer um redirecionamento. A porta 4242, na verdade, ela vai estar sendo executada dentro do container e não dentro da VM, né? Mas quando eu falo para o Docker, cria para mim um redirecionamento da porta 4242, da onde o Docker está rodando. O Docker roda quando a gente vai ver aqui na arquitetura, até vou passar por ela aqui rapidamente agora também. Ó, a gente tem o Docker Client, que é o comando todo comando Docker que eu executo, ele roda num client. E dentro do host, o host roda o quê? Roda um Docker Daemon. E o Docker Daemon ele é responsável por fazer o quê? Criação de containers, né? Criação de containers. Quem que é o host? O host é a minha VM. Quem que é o Docker Client? Né? Onde que está o Docker Client? O Docker Client está dentro da VM, certo? O host, né, é a minha VM. Só que dentro do host tem executando o quê? Tem um Docker Daemon. E o Docker Daemon ele faz o quê? Ele cria o container. E onde vai estar rodando o all-struct? Dentro de um container, certo? Então o comando Docker Client, que está aqui, ó, o comando Docker que a gente está executando aqui, com o parâmetro "-p4242", fala, ó, mapeia para mim a porta 4242 da VM para redirecionar as requisições para 4242 do container que vai ser executado. Pronto. Com isso, eu posso vir aqui agora e executar o rake. Então tá aqui, ó. Ele vai executar o rake, vai executar o all-struct, vai gerar o site, e agora eu posso vir aqui e testar. Então vamos testar. Eu vou abrir aqui, ó, uma nova aba, localhost não, VM Fedora, porta 4242, Enter. Opa, olha aí, tá aqui. Então, o tutorial agora, além de estar executando lá dentro do GitHub Pages, né, como uma página estática, eu também estou executando ele aonde? Estou executando ele dentro da minha VM. Aqui, ó, dinamicamente, certo? E eu posso verificar isso, ó, o tutorial aqui, ó. Tutorial, né? Olha lá, ó. Estou nesse ponto aqui. Gerenciamento básico de um container, certo? Só que agora eu estou rodando isso daqui dentro de onde? Dentro do container, tá bom? Então, seguindo, vamos fechar isso daqui e vamos criar uma imagem agora. Agora, o meu próximo passo é, se eu conseguir mostrar isso daqui para vocês, igual eu mostrei, VM Fedora 4242, é porque o container tá beleza, tá? É isso que eu quero. Agora eu consegui então
fazer o container da maneira como eu queria. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso gerar uma imagem desse container. Para isso eu vou fazer o quê? Eu vou parar a execução do container e depois eu vou executar uns comandos aqui para poder criar uma imagem a partir de um container existente. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. Dando um Ctrl C eu estou parando quem? Eu estou parando o rake, que estava executando o struct. Eu vou dar um Ctrl D, aí eu faço o quê? Eu saio do usuário Judicom. Dou um Ctrl D de novo, eu estou fazendo o quê? Parei o container. Tá? Terminei o container. Agora eu quero transformar esse container numa imagem. E para isso, o que eu preciso fazer? Eu dou o dito aqui, ó, sudo docker ps-a. Qual container que eu criei? Esse aqui, ó. O que eu quero fazer então? Eu quero pegar esse container e transformar ele numa imagem. Para isso eu utilizo um comando do docker que é o commit, onde eu especifico o quê? Especifico o container ID. O container ID é esse número que está aqui, ó. Tá? O que eu fiz aqui, na verdade, nessa linha é pegar o container ID numa linha só. Então, aqui, se eu executar isso, eu dou um echo seed, eu estou pegando aquele número que está aqui. Tá? E agora eu estou fazendo aqui um sudo docker commit, ó, sudo docker commit, o container ID e o nome que eu quero dar para a imagem que vai ser gerada a partir desse container. Isso aqui pode demorar um pouquinho. Por quê? Porque eu tenho várias mudanças que foram feitas dentro do sistema de arquivo do container em relação à imagem original dele, que no caso é a imagem do Fedora. Tá? Então eu estou criando uma nova imagem derivada da imagem Fedora. E nessa imagem eu tenho tudo que é necessário para executar o all-struct e gerar o meu site da maneira como vocês viram aqui. Tá bom? Então, isso. Aí depois disso eu posso também apagar o container. Ó. Então, eu gerei uma imagem, isso aqui é o identificador lá, um númerozão que vai identificar. Se eu digitar aqui um sudo docker images, aí você vai ver que esse identificador aqui, ó, são os três, equivale a isso daqui, tá? Então eu criei uma nova imagem chamada Paulo Jerônimo Judicom 2014 Brasil, derivada da imagem Fedora, contendo todos os pacotes que eu necessito ali. E tem um container ainda? Tem. O container está aqui, ó, sudo docker ps-a. O container está aqui. Eu preciso do container agora? Não preciso mais do container, porque o container já teve sua utilidade para mim, que foi gerar a imagem. Então agora eu vou fazer o quê? Posso simplesmente apagar o container. Sudo docker rm seed, que é o container ID, né? Vou apagar ele ali. Apaguei o container. Agora eu posso criar um novo container a partir da imagem. A imagem permanece lá, sudo docker ps images, né? E aqui a imagem permanece. Você pode ver que a imagem, em relação à imagem do Fedora, lá, o tamanho dela em relação à imagem do Fedora aumentou bastante, né? Porque eu realmente adicionei um monte de pacotes. Adicionei também o como é que chama? O site que está vindo lá do GitHub. Então tudo isso foi enchendo a imagem, né, e transformou ela de 374 MB para 1.38 GB. Muito bem, mas agora eu posso rodar aqui, ó, um novo container a partir dessa imagem. E lembrando, para que eu passo o parâmetro "-rm" aqui? Para dizer para o Docker, depois se você terminar a execução desse container, pode apagar porque ele não vai ter mais utilidade para mim. E para que serve o parâmetro "-p"? Para poder fazer um mapeamento, né, da porta 4242 na VM para 4242 no Docker, né, no container que vai ser criado. Aqui eu estou especificando o nome da imagem e aqui eu estou especificando o quê? O comando que eu quero executar. Então dou Enter. Pronto. Dou Enter aqui. Agora eu quero rodar o site novamente. Isso daqui, se eu der um Ctrl R aqui, ó,
Não estou conectado mais, acabou, né? Mas agora eu vou fazer a execução de novo. Como que eu vou fazer a execução novamente? Su-judicon, certo? cd judicon Brasil, rake, pronto. Então tá lá, vou executar. É óbvio, eu também poderia criar um script, né, um scriptzinho shell, que mandaria executar tudo isso que eu fiz aqui nessas 3 linhas, numa linha só, né? Isso ficaria até mais simples, mas eu não cheguei a fazer isso nesse instante. Então eu dou um Ctrl R aqui agora, tá aqui, estou vendo novamente o meu site. Tá? E agora, o que eu posso fazer com essa imagem? Agora eu posso pegar essa imagem que a gente está vendo aqui, executando, né? Se eu der um Ctrl D, ou um Ctrl C para poder terminar o rake, um Ctrl D para sair do Judicon e um Ctrl D para sair do container. Pronto. Terminei a execução do container, o que vai acontecer aqui, ps-ef, ou aliás, sudo docker ps-a, não tem mais nenhum resquício, né? Nenhum resquício de execução desse container. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa minha imagem que está aqui, com sudo docker images, eu vejo quais são as imagens, né? E eu posso pegar essa imagem e jogar ela, disponibilizar ela para quem quiser utilizar através lá dentro do Docker Hub. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu preciso fazer é um sudo docker login. O que é o Docker Hub? Deixa eu mostrar primeiro aqui o que é o Docker Hub. Docker Hub. O Docker Hub é um serviço, tipo um GitHub, onde eu posso disponibilizar as minhas imagens. Aqui, inclusive, eu tinha começado a fazer isso hoje à tarde, mas aí estava demorando muito, a internet que eu estava trabalhando estava muito lenta, acabou que eu nem terminei de fazer essa imagem aqui, efetivamente. Então eu vou apagar, né? Vou dar um delete repo, pronto. E agora eu vou criar novamente. Como que eu vou fazer? Eu tenho que dar um sudo docker login, aí ele vai me perguntar qual é o meu usuário, qual é a minha senha, qual é o meu e-mail, e vai me fazer o login. Ok, terminou de fazer o login, aí eu posso executar esse comando aqui, ó, que é o comandinho para poder fazer o push. É muito equivalente lá ao Git, né? Então o comando para poder fazer o push é esse aqui, ó. Tá aqui em cima, ó. Sudo docker push, tá? E o nome da imagem. Então, é isso. Com isso ele vai fazer o quê? Ele vai levar um tempo, obviamente, né, dependendo do tamanho da minha VM. Vocês estão vendo que a VM não, a imagem, né, a minha imagem, no caso, ela tem 1.368 GB. Ele vai levar um tempinho para poder fazer o upload desse negócio. Só que isso daqui, esse 1.368 GB, não vai subir todo. Não é tudo isso aqui que vai ser feito o upload. O que vai ser feito o upload? Apenas as diferenças existentes entre essa VM aqui e a VM da qual... entre essa imagem e a imagem da qual ele é derivada, que é a imagem do Fedora, certo? Então ele vai fazer um upload basicamente de o quê? 1024 GB, alguma coisa assim, ó, certo? Então ele está fazendo aqui um push, né, de 1024 GB, e não de toda essa imagem, tá? Isso significa o quê? Significa que se amanhã eu resolver criar esse script que eu falei para vocês que eu poderia ter criado para poder fazer a inicialização do all struct de maneira automática através desses 3 comandos aqui, e criar uma nova imagem derivada da imagem Judicon 2014 Brasil, essa minha nova imagem vai ter o mesmo tamanho, basicamente, que esse daqui, só que na hora que eu fizer um upload da nova imagem para essa que existe,
vai ser muito pequeno, porque basicamente o upload vai ser o quê? Vai ser o tamanho de um script que eu vou criar, né? Então, com isso a gente consegue fazer um upload muito rápido em relação, um upload muito rápido lá pro Docker Hub, certo? E com isso ganhamos muita velocidade na brincadeira. Bom, essa aqui é a parte básica, esse aqui é o que é o que eu expliquei aqui de maneira mais básica para a gente poder compreender o que é o Docker. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o Docker em projetos JBoss, tá? Talvez não seja agora o vídeo, mas no próximo vídeo que eu vou escrever eu vou falar sobre Whitefly rodando no Docker e depois eu vou falar sobre o RHQ também rodando no Docker, ok? Obrigado.